Hoje nós vamos trabalhar com PowerPoint, tá ali, espelhos esféricos, né? A gente fez um resumo de como é o espelho plano, né? Como que a gente trabalha com o espelho plano. E agora a gente vai falar um pouquinho dos espelhos esféricos, né? Lembrando que a gente precisa compreender como funciona a óptica dos espelhos, né? Até a Maria Isabel brinca, né? Quando chega a óptica, não sei o que, meu Deus do céu e tal, muita gente acha a óptica um pouco difícil, né? De trabalhar com ela. Eu sempre falo, não é, né? Não é a coisa mais difícil que se tem na física, vocês sabem disso, né? A eletricidade aí vem mostrar isso para gente, mas mais do que isso, é compreender que a gente tem que entender como funciona aquela ideia de desenho, de raios, né? Para a gente compreender, isso é real, aquilo é virtual, tá? Então, eu sei as diferenças, né, do que acontece. E também trabalhar com a questão de... Como é que é a palavra? Esqueci. Da matemática, né? Compreender a matemática da óptica ali, que são duas equações. Então, tem tanta dificuldade para a gente. Mas é ir compreendendo, dominando, sabendo pegar um estudo de caso, né, e observar o que fazer com ele. Por isso ela é muito visual, né? A gente vai mostrar ela para você a partir de agora, num material que você já conhece, né? Não adianta falar que não conhece, esse aqui você já conhece. Quem está aí conosco no segundo ano, né, desde o segundo ano, já está ligado nesse material. Aí, lindos, espelhos esféricos, ok? Tá dando para... Aí eu vou pedir alguém no áudio. Chat agora já não existe mais, tá? Precisa falar comigo. Abre o áudio aqui, abre o chat que eu não consigo perceber, ler o que está acontecendo. Só preciso saber de vocês se vocês estão enxergando a bagaça. Sim. Sim. Já abriu aí, né? Modelo de apresentação, Sim. não é isso? Ô, Chay, a primeira foto tá meio bugada, viu? Por quê? Parece que o menino tem duas cabeças. Mas ele tem mesmo, é. Ele nasceu assim, coitado. Você vai zoar o menino só porque tem duas cabeças? Então, ó, deixa eu falar um negócio com vocês. O cursor do mouse, tá todo mundo enxergando? Que eu tô balangando ele aqui? Nenenene. Estão vendo? Sim. Obrigado. Então, veja só. Nós temos... Preciso voltar aqui que eu fiz coisa errada. Nós temos, então, os espelhos esféricos, que podem ser côncavos ou convexos, correto? O convexo, esse representado aqui pelo espelho retrovisor na moto, né? Ele é um espelho exclusivamente para aumento do campo visual. Como ele faz isso? Diminuindo o tamanho das imagens, perfeito? Então você perceba que num retrovisor pequeno, né, tem lá o cabeção do cara ali, o capacete, muro, árvore, tem muita informação num espelho pequeno como esse. Enquanto do outro lado, nós temos dois exemplos de espelho côncavo, que já de perto serve para ampliar tanto o espelhinho de maquiagem ali embaixo, com a corujinha, né, que as meninas usam muito, como a mãe e o moleque aqui, ó, tá vendo? Estão olhando para o espelho e lá na frente a imagem dos dois, ok? Ampliada, maior. Então, o convexo vem a ser algo para diminuir o tamanho da imagem, o côncavo, perto, né, vem a ser algo para aumentar o tamanho da imagem. Lembra que perto porque longe, dependendo de onde eu estiver, ele conjuga para nós aquelas 5 características, né? Rime, rimeta, arrima, quando não faz, vidima. Enquanto o espelho convexo só forma uma imagem, caso único, vidime, virtual, direita e menor, ok? A natureza dos nossos espelhos esféricos saem daqui, calotas esféricas polidas, ok? Sendo o da esquerda
Um espelho côncavo, lado interno, e o da direita, convexo, externo, ok? Sendo pela figura, dá para observar a natureza do espelho côncavo. Veja, raiozinho chegando, convergindo, descendo, enquanto a natureza do convexo, raiozinho chegando, divergindo, subindo. Então, um para concentrar raios, o outro para afastar raios. Por isso que as calotas esféricas côncavas, convergentes, são muito utilizadas em antenas, principalmente as parabólicas ou de TV a cabo, ok? Que eu tenho a antena para captar esse sinal, essas ondas eletromagnéticas e convergir, jogar para um ponto só, que é o nosso decodificador, ok? Que vai receber esse pulso, transformar esse pulso, né, num sinal eletromagnético, mas aí mais elétrico ainda para fluir via cabo, né, até chegar no seu aparelho que vai ser ligado na televisão, ok? Então nós temos uma natureza aqui convergente, né, no espelho côncavo e uma natureza divergente no espelho convexo. Côncavo é o parceiro polido por dentro, convexo é o parceiro polido por fora, ok? Calotas esféricas polidas. O que é uma calota em matemática? Simon, é uma esfera em que eu vou pegar um pedaço dela. Pronto. Então, partir um pedaço na minha esfera, eu tenho uma calota, ok? É aí uma colher, como você pode ver, né? Ou uma concha. Topzera, elementos dos espelhos esféricos. Aqui nesse slide eu sempre brinco, né? Tem até mais elemento do que a gente precisa, né? Porque geralmente a gente trabalha só com os 4 primeiros: o centro de curvatura ou o raio de curvatura, o vértice e o eixo principal. Observe que toda calota esférica veio de uma esfera, uau! E por isso tem um centro, ok? Então, nesse centro, que é o que está rolando aqui, nós chamamos de centro de curvatura ou raio de curvatura. É, de fato, o centro da esfera determinada por essa calota, ok? Passando pelo centro e ligando até o espelho, nós temos uma região chamada de eixo principal, que é aquela que vai ligar o centro, ok? Ao vértice desse espelho. O vértice vem a ser essa região central mesmo, do meiozinho, né? Você pega a sua calota, tem ali a parte que nós chamamos de centro de curvatura, ou raio de curvatura. Em amarelinho ele botou R, porque do centro até, né, o extremo da circunferência ou da esfera, nós temos o raio da circunferência ou da esfera. Então, ligando aí o centro ao meio do espelho, nós temos o eixo principal, que é apenas o chão, ok? E o V de vértice, ok? Que tem uma representação muito importante para nós. Então, esses são os elementos. Se você ligar do centro até a tangente que passa acima e abaixo do seu espelho, nós temos os eixos secundários. E essa abertura, que vai mostrar a convergência do seu espelho, é chamado ângulo de abertura, né? Esse ângulo determinado pela abertura do eixo secundário, ok? É isso que acontece. Então, esses são os elementos dos espelhos esféricos. Não vou mentir para você que aqui no ensino médio a gente vai trabalhar, vai utilizar basicamente eixo principal, centro, vértice e mais um. Aquela região que nós chamamos de foco, ok? Aqui a tal condição de Gauss, né, moçada? O que é a condição de Gauss? Espelhos com pequenos ângulos de abertura, ok? Então essa é a condição de Gauss, ok? O espelho que vai ter uma imagem nítida, formada e não deformada, como acontece aí, ó, você está vendo 2 espelhos aí, né? 2 espelhos convexos,
né, nós temos um espelho convexo da moto, né, do motociclista aí, que você percebe a imagem, né, o mais próximo do real possível. Ela é menor, mas o mais próximo da situação real. E aqui você tem um espelho convexo nessa lanchonete, restaurante, não sei o que é isso aí, mas dá para perceber como que ele deforma, né, a natureza da imagem, como que ele deixa torto, a pilastra torta, o teto torto, então fica uma imagem meio desconexa, né? Então, para nós, as condições de Gauss serão ângulos com pequena abertura, pequenos ângulos de abertura para a gente trabalhar, perfeito? Mas isso é só uma observação, tá ok? Uma observação. Não vi ainda nenhum exercício de vestibular falando, né, para você comparar imagens e dizer qual está de acordo com as condições de Gauss e qual não está de acordo, ok? Não vi ainda. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Com relação ao foco dos espelhos esféricos, é importante da gente observar que este foco está na metade do caminho do centro de curvatura. Então, do centro de curvatura até o espelho, onde nós chamamos de vértice, na metade desse caminho está a região focal do espelho, que representa, como o próprio nome diz mesmo, a capacidade do espelho de focar os raios. Então, o espelho ele é muito convergente ou pouco convergente. Então, ele foca demais ou foca de menos. Essa é a ideia do que nós chamamos de focal, ok? Então, se você analisar comigo, né, tá aí, ó, os raios chegaram paralelos ao eixo principal do nosso espelho. E o que o espelho côncavo fez? Côncavo, como é que você sabe? Porque ele está polido por dentro. Perceba, o lado de trás é rugoso, então é o lado de dentro dele que está sendo polido, e lado de dentro côncavo, lado externo convexo, ok? Então, olha o que os raios fizeram, chegaram no espelho e convergiram para um mesmo ponto, que a física chama de foco real, ok? Ou ponto focal, distância focal, ou simplesmente foco mesmo, ok? Aí esse é o princípio de funcionamento da antena, né, das antenas de TV. Do outro lado, olha o espelho convexo. Com uma natureza um pouco diferente, os raios chegam e divergem. E o mais legal é que não divergem de qualquer jeito, não. Divergem mantendo um prolongamento, olha lá, passando pelo foco, ok? Mantendo um prolongamento, passando pelo foco. É assim que funciona. Aqui as imagens reais, né, do que está acontecendo. O foco do espelho côncavo é um foco que você consegue tocar, porque está do lado de fora do espelho, enquanto o foco do espelho convexo está do lado de dentro do espelho, conforme recomendado. Então perceba que os raios não se encontram ali. Nós deveríamos prolongá-los aqui para conseguir enxergar o ponto focal, como foi na figura passada. Já aqui, perceba, os raios tocando o mesmo ponto, né? Mostrando de forma real o que está acontecendo. Por isso é chamado de foco real, né, porque é o foco que a gente consegue perceber, e do lado de cá o foco virtual, que seria um foco que a gente não vê, porque está dentro do espelho, ok? Formação de imagem. Aqui ele representa para a gente no slide que toda vez que eu tenho determinado objeto, é necessário que a luz toque no espelho e encontre, né, para que o observador consiga enxergar. Então é necessário que os raios se cruzem e cheguem até os olhos do observador. Por isso, 2 raios diferentes no mínimo, tá vendo? Lá o nosso objeto é o Sol, né, lá no ponto O, 2 raios diferentes tocando na superfície desse espelho côncavo aí e refletindo, formando uma imagem do Sol naquele local ali onde esse observador vai conseguir enxergar, ok? É assim que está funcionando.
Claro que eu não consigo formar imagens se a gente não tiver os raios notáveis. O que são raios notáveis, galera? São os raios que a gente vai utilizar para formar, conjugar as diversas imagens que esses espelhos podem formar para cada um de nós, ok? Então, nós temos aí, primeiro, o raio de curvatura em cima do centro, aí são as decorebas, né, de My Life. Raio em cima do centro, reflete sobre ele mesmo. Pronto, olha lá a figurinha. No espelho côncavo e no espelho convexo, como não dá para passar no centro, porque ele é virtual, a gente mira, tá vendo? Raio que você mirou na direção do centro de curvatura, refletindo sobre si mesmo, sobre ele mesmo. Então, bateu e voltou em cima dele mesmo, ok? Isso é um tipo de raio notável. Segundo raio notável, o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco principal. Isso a gente acabou de ver, né? Para determinar o foco. Olha lá, raio paralelo passa pelo foco e ali raio paralelo diverge na direção do foco. Então a diferença clássica entre eles é que enquanto o côncavo ele toca e passa direto pelo foco, o convexo ele toca o espelho, diverge, mas com um prolongamento tocando ali no foco, ou seja, ele não pode divergir para qualquer lugar, não posso desenhar ele para qualquer direção que eu quiser, não. Tem que ser uma direção específica, ok? Agora, propriedade inversa. Se paralelo passa pelo foco, se eu mandasse no foco, tem que voltar paralelo. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz que a gente discutiu aí, ok? Numas aulas para trás. Então agora, mandei no foco, volta paralelo. No espelho convexo, eu vou mirar no foco. Pronto. Mirei no foco para que ele volte paralelo. Então tem uma ligação, né? Os dois. Não é totalmente diferente, totalmente muito longe do outro. E para finalizar, o vértice. O vértice veio no mundo para se comportar como um pequeno espelho plano. É isso que acontece, ok? O vértice se comporta como um pequeno espelho plano. É só lembrar do que nós chamamos de teoria da circunferência, né? Ou da própria esfera. Se você ligar o centro de uma circunferência até a sua extremidade, ou seja, no seu raio, né, você tem ali um infinitesimal espelho plano, né, bem pequenininho, que é o que está acontecendo aqui, ok? Então, se eu jogo no vértice, reflexão regular. Olha que maravilhoso. Ele fez o favor até de colocar o ângulo para a gente. Joguei no vértice, aí, reflexão regular. Agora, para você ver que seria a mesma coisa no espelho côncavo e no espelho convexo, ok? A mesma coisa. Tranquilo? Continuando, depois que a gente conhece os raios notáveis, basta conjugar as imagens. Objeto real situado no infinito. Sempre bom lembrar disso, né? Se um objeto está muito longe, a sua imagem vai estar muito perto. E o mais perto que ela pode estar é em cima do foco. Então tá lá, ó, todo raiozinho que vier de longe, né, ele já não precisa nem colocar raios muito diferentes, ele colocou ali 2 raios paralelos vindo do infinito, porque chegam aqui na Terra de forma paralela mesmo, a gente sabe, e aí mostrando para você que quando o objeto está muito longe mesmo, né, não precisa ser necessariamente no infinito, o Sol, por exemplo, né, aquela bolota toda de energia, né, quando a gente vai trabalhar com ele daqui da Terra, né, e coloca ele sobre um espelho plano,
ele forma uma bolotinha de luz ali, ok? Aquele lugar onde ele está formando essa bolotinha de luz é chamado de foco ou distância focal. Então, para um objeto muito, muito longe, a sua imagem vai estar muito, muito perto. E o mais perto que ela consegue chegar do espelho é aí, é o foco. Perfeito? Então, a imagem é real em cima do foco. Tudo bem? Isso para um objeto muito distante. Agora, à medida que a gente vai aproximando o objeto, aí você lembra que vão acontecendo coisas, né? Por exemplo, esse nosso objeto está antes do centro de curvatura. Quem se lembra do macete já sabe que aí tem que dar rime. Né? Já sabe. A gente coloca aquele macetinho para vocês lá. Aquele macetinho cabeça. Para que vocês não esqueçam que o espelho plano tem por dimensão as imagens vidimeta sempre, o espelho convexo tem por dimensão a imagem vidime sempre, e o espelho côncavo, coitado, mais enjoado, né? Trocando as bolotas aqui, ó. Você viu? Mais enjoado, nós temos as regiões de imagem aí, 1, 2, 3, 4 e 5, que é antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco e entre o foco e o vértice. E que imagens são essas em sequência? Rime, rimeta, rima, não faz, vidima. Real invertida menor, real invertida mesmo tamanho, real invertida maior. Não forma imagem, não faz imagem. Virtual, direita e maior. Ok? Então, para um objeto antes do centro de curvatura, ele está na região 1 do meu macete, aqui no quadrinho. Né? Vai de 1 a 5, de fora para dentro. E aqui, na região 1, ele tem que ser real, invertida e menor. Ok? É a menor imagem possível. Tá lá, meu amado, ó. Paralelo ao eixo principal passa pelo foco, mandou no foco, volta paralelo, né? Os dois raios que a gente mais utiliza aí, paralelo foco, foco paralelo, e no encontro dos nossos raios, diferente do que aconteceu no espelho plano, tá lá, ó, no encontro dos raios refletidos de forma direta, né? Raio refletido vermelhinho 1 tá lá, raio refletido vermelhinho 2 está aqui, e no encontro desses raios refletidos, nós temos a formação da nossa imagem, que agora está do lado de fora, só para você ver, como na figura ao lado aí eu postei para vocês, né? Só para que você consiga ter a dimensão de que, sendo formada agora do lado de fora, ela pode ser projetada. Por isso, é uma imagem real, real, invertida e menor. Tranquilo? É importante saber que na posição número 1 ela tem essas características, e também é muito importante você saber que a imagem será formada sempre entre o centro e o foco para essa posição. Quer o objeto muito longe, a imagem sempre mais perto do foco, entre C e F, tal qual essa daí apareceu, ok? Aproximando ainda mais o nosso objeto, note que ele está antes do centro, a gente vai vir aqui dar um clique, né, para mostrá-lo em cima do centro, daqui a pouco. Aqui só uma imagem real aí de uma vela e como que ela fica no espelhinho, tá vendo? Menorzinha. E de cabeça para baixo. Real, invertida e menor. Agora, objeto em cima do centro.
Está lá, raio paralelo, reflete no foco, raio no foco, volta paralelo. Olha onde está a nossa imagem, ok? Exatamente no centro também, numa simetria perfeita, ok? Quando o nosso objeto está em cima do centro, a imagem formada também fica em cima do centro, ok? E desta forma, características real, invertida, e aí no slide ele colocou um igual, né? Mais comum aparecer mesmo tamanho, se preciso for, ok? É o mais comum de aparecer nos vestibulares. Então nós temos real, invertida e de mesmo tamanho, ou real, invertida e igual. Perfeito? Isso aí na posição número 2. Formação das imagens no espelho côncavo, objeto agora um pouquinho mais para frente, ó. Saiu de cima do centro e está vindo. Desbravar, né, entre o centro e o foco. Perfeito? É claro que a nossa imagem vai ficar mais distante. Aí, raio paralelo passa pelo foco, raio no foco volta paralelo. E olha as nossas imagens, ainda de cabeça para baixo, real e invertida, e agora maior. Ok? Maior, depois do centro de curvatura. Fica ligado com essa ideia de aonde vai ser formado. Ok? A nossa imagem, aonde, se é perto do centro de curvatura, se é longe do centro de curvatura. Tenha muita atenção com isso. E a outra atenção é observar que todas as nossas imagens virtuais tinham direito acompanhando. Um direita, né? Vidi, vidi. Enquanto que nas reais é ri, ri, ri. Ok? Adiantando o objeto um pouquinho mais, em cima do foco, é aquele lugar que a gente chama de não faz, imagem imprópria, porque os raios, coitados, olha lá, eles não vão, ao baterem no espelho e refletirem, eles não vão sair de forma cônica, né? Abrindo ou fechando, eles saem paralelos, e por isso a imagem é dita formada no infinito, perfeito? Por isso eu não tenho a formação da imagem, ela é imprópria, no infinito, não faz, tá bom? Aplicação aí para esse objeto em cima do foco, está nas lanternas, lanterna de carro, farol de carro, tudo nas lanternas, ok? Afinal de contas, perceba, como não tem imagem mesmo, é só reflexo, a gente pega e coloca como objeto, né, uma lâmpada no local onde ela está ali em cima do foco. Todos os raios de luz que ela emite para frente, ela vai continuar emitindo para frente. Mas os raios que ela emite para trás tocarão no espelho e sairão paralelos. Ok? Afinal de contas, todo raio que passa pelo foco volta paralelo. E ali ele até mostrou aqui na figura 2 quaisquer, mas a simetria da reflexão. Entre o foco e o vértice é o primeiro virtual, vidi, ok? Real invertida, real invertida, real invertida, não faz, e aí por último, vidi. Para não ficar igual, né? Nem vidimeta, nem vidime, vidima. E por que isso? Olha lá, raio paralelo passa pelo foco, raio no vértice sai, e dessa forma já deu para perceber que eles não vão se encontrar lá fora, mas eles podem se encontrar dentro. Viu só? Raio paralelo refletiu no foco, raio no vértice saiu aí com reflexão regular, não encontrou lá dentro. A outra oportunidade que se tem é tentar prolongar e encontrar, né, fora do seu lugar, dentro do espelho plano, e aí, fazendo isso, nós temos uma imagem grandona, que vai ficar dentro do espelho, né, atrás do espelho, mas principalmente depois do foco. Ok? E aí nós temos ali, então, uma imagem que é virtual, direita e maior.
Show? Virtual, direita e maior. Para você observar, está aí a formação, né? A nossa vela e a imagem dela lá dentro. Uma vela grande, né? Muito grande. Espelho convexo, não importa aonde eu me posicione, perfeito? Não importa aonde eu me posicione. Raio paralelo diverge, prolongamento no foco. Raio no vértice também tem a sua reflexão, ok? Irregular, né? Regular. Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída. Dá para perceber que os raios refletidos lá em cima, que eu até prolonguei já no foco, e aqui embaixo não se encontram. Então, prolongando os raios, nós temos a formação de uma imagenzinha, pequenininha, virtual, direita e menor, lá dentro do espelho, ok? Atrás do espelho, né? Forradinho lá dentro. Aqui uma figurinha, né? Um Playmobilzinho aí, um brinquedinho aí para você enxergar como que ele fica menor lá dentro e por isso como que vem a dar mais espaço, né? Não só para o espelho, para conjugar imagens, mas também de uma forma geral, ok? Então é sempre virtual, direita e menor. Tá aí para você ver um modelo. Tranks? Vamos nessa? Essa é a equação de Gauss, que nós chamamos de estudo analítico, né? 1 sobre F, 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. E claro que eu preciso voltar com você aqui. Pronto, estamos na área. Essa tela já printou? Já printou? Pode falar aí, galera. Já. Demorou então. Amanhã a gente vai fazer a aplicação, mas nós temos dentro da equação de Gauss, do método analítico, 1 sobre fedido. Lembra? Com a convenção de sinais que diz foco positivo para o espelho côncavo, foco negativo para o espelho convexo. DI positivo para imagens reais, DI negativo para imagem virtual. Lembre-se que DI e DO é a distância do objeto e da imagem até o espelho, F é o foco. A outra equação é o aumento linear transversal, né? Ampliação. HI sobre HO ou menos DI sobre DO. Se o aumento for positivo, a imagem é direita. Se o aumento for negativo, é porque a imagem é invertida. Em módulo agora, se o aumento for igual a 1, é porque a imagem é igual, mesmo tamanho. Se o aumento for maior do que 1, imagem maior. Se em módulo o aumento for menor do que 1, imagem menor. Então, essas são as duas equações da óptica, né, que nós vamos reforçar melhor na próxima aula, e essa é toda a convenção de sinais, né, que a gente decora, que a gente arrisca para fazer um estudo todo coerente.
Todos copiamos? Espera um minutinho, Simon. Ou printem, né? Porque o nosso intervalo de tempo ali da reunião está acabando, né? Para ela não sumir aí e você ficar sem essa convenção de sinais. E aí, podemos apagar? Só mais um minutinho. É mais ou Luiz, menos. eu tirei foto. Se quiser, depois eu mando lá no É grupo. mais ou menos o que se tem aí mesmo, tá? Um minutinho. Nem isso. Pronto, agora pode apagar. Aí, se você for analisar, né, já abre para você aí toda a parte do módulo 6 da frente B, né, da nossa apostila Reflexão e Espelhos. Tá? Já fica aberto aí o último capítulo, né, da apostila 2 que faltava para a gente fazer exercícios.